Olá a todos, meu nome é Célio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é um chamado aos jovens, o lugar onde eu compartilho a palavra de Deus e também te convido para embarcar comigo nessa jornada de levar o Evangelho por todo mundo e também te convido a conhecer o meu melhor amigo, que tem realmente transformado minha vida, que é Jesus. No vídeo de hoje, teve uma seguidora minha que pediu para mim estar falando sobre a questão da obra médico-missionária e é o vídeo com mais visualizações do canal. Então eu falei, bora fazer um vídeo explicando, mas sem mais prolongas, antes de eu fazer e falar sobre esse tópico, se você não é inscrito, se você não me segue lá nas outras redes vizinhas, aproveita esse tempinho para fazer isso e ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação aqui no canal, beleza? E bem, falando sobre a obra médico-missionária, foi em 2018 que eu conheci sobre essa obra e a primeira coisa que eu pensei é, então tem que ser médico e missionário, o que significa isso? Tem que ir para o outro lado do mundo? Mas na realidade não. A obra médico-missionária, de uma maneira simples, é realmente fazer aquilo que Jesus fez. A Bíblia nos diz que Jesus, o ministério dele, eram 3 coisas que ele sempre fazia. Uma é pregar, uma era ensinar e a terceira era curar as pessoas. E o mais interessante, ele passou mais tempo ensinando do que pregando, e ele passou mais tempo curando do que ensinando e pregando. E por que eu falo isso? Porque quando as pessoas têm uma necessidade física, se nós como missionários, nós como seguidores de Cristo, a gente não atende essa necessidade física primeiro, as pessoas não vão ganhar confiança com a gente, e então elas não vão querer nada, não vão querer saber desse Jesus que a gente tanto ama. E isso é a obra médico-missionária. A obra médico-missionária é você, através da saúde, achar uma oportunidade para levar o Evangelho. Mas aí tem alguém que vai perguntar, mas sério, e se a pessoa negar o Evangelho, você para de ajudar? Claro que não. Jesus, nem todo mundo que veio para ele, no momento ele aceitou o Evangelho completamente. Muitos deles aceitaram depois que Jesus estava servindo, estando com eles por muito tempo. E é mais interessante que a Bíblia fala sobre a obra médico-missionária no livro de Lucas, capítulo 10, e a gente vai estar lendo do primeiro verso que diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade o lugar onde ele parava ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mas aí, pulando para o verso 9, diz assim: curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes a vós, outros, está próximo o reino de Deus. Por que será que na Bíblia a gente tem essas 2 coisas relacionadas? Que é curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes a vós, outros, está próximo o reino de Deus. Se eu não me engano, no Velho Testamento, a palavra para cura e salvação às vezes é usada como sinônimo. E por que eu quero estar falando isso? Porque através dos discípulos curando os enfermos, eles acharam uma oportunidade para pregar sobre o reino de Deus. Jesus, através da cura que Jesus aplicou nas pessoas, essa foi uma oportunidade para as pessoas verem: nossa, esse Jesus realmente se importa comigo e eu quero seguir a ele. E isso é a obra médico-missionária. Eu lembro a minha primeira experiência que realmente mudou a minha mente sobre a obra médico-missionária foi lá no Brasil, em 2018, de um sábado que eu decidi ir para a igreja. Minha mãe tinha levado o meu avô numa consulta do médico, mas eu falei, me deixa na igreja. Cheguei na igreja, de longe eu vi esse senhor que ele tinha uma condição em que a pele dele tinha como se fossem umas bolhas, que eram umas bolhas de carne, sabe? E aí eu lembro que eu vi esse senhor e eu pensei comigo mesmo, eu tenho uma oportunidade de praticar a obra médico-missionária. E eu sentei perto dele e começamos a falar sobre Jesus. E eu comecei a falar e perguntei para ele se ele já tinha feito algum tratamento para as questões que ele estavam, essas bolhas, que eu vou chamar de bolhas porque eu não sei o termo específico. E aí ele falou que já tinha feito e que muitas das vezes fazia cirurgia. Mas eu mencionei para ele de um tratamento simples que eu aprendi com ervas. E no momento, acho que se eu não me engano, eu mencionei sobre argila. A gente estava passando argila no corpo dele para ajudar a puxar as toxinas, sabe? E aí a gente fez isso e eu lembro que naquele dia eu falei com ele, então senhor, volta aqui de tarde na igreja e a gente vai fazer isso de argila. E nesse momento, se eu tinha fé naquilo que eu estava providenciando, esse senhor tinha muito mais fé naquilo que eu estava falando,
porque ele voltou para a igreja naquela tarde e a gente fez esse tratamento de argila, mas só que nesse momento mais importante, eu percebi que ele tinha uma necessidade, ele estava passando por necessidades na vida dele, ele tinha perdido o emprego, então foi a minha oportunidade de estender a mão, doar uma cesta básica para ajudar, e eu dei alguns livros cristãos para ele também. Eu descobri que ele era cristão antes, ele frequentava aquela igreja, mas ele acabou saindo, e aí nessa oportunidade a gente continuamos, reconectei ele com os irmãos da igreja, e depois também eu mencionei que essa questão de continuar fazendo os tratamentos naturais. Ele mudou a dieta dele e tudo. E no final de tudo, talvez você está esperando eu falar que ele foi curado das bolhas dele, mas esse não foi o plano de Deus nesse momento, sabe? A gente fez todos os tratamentos, mas mesmo assim a gente pode falar, então eu falhei como ser um médico missionário, porque eu não curei uma pessoa. Mas, queridos amigos, queridos irmãos, e eu tô pensando que eu tô pregando, tô falando irmão, mas queridos ouvintes, eu quero te dizer que muitas das vezes o trabalho médico missionário não é necessariamente curar pessoas, mas o trabalho médico missionário às vezes é preparar as pessoas para poder morrerem, para que quando elas morrerem elas possam viverem, se você me entende o que eu tô dizendo. Por quê? Porque a gente sabe que mesmo nessa vida a gente não tem nenhuma esperança. Mas mesmo nessa oportunidade, talvez não deu certo a cura física, mas adivinha só, eu tive a oportunidade de falar de Jesus e isso é o que importa. Sabe, talvez você venha nesse vídeo porque você está buscando algo para a sua vida e, como eu disse nessa frase, você está buscando algo que é maior que você. Você quer preparar pessoas de uma maneira que não é necessariamente preparando-las para morrerem, mas é que elas estejam preparadas quando morrerem, para que elas possam ter a vida eterna. E esse é o trabalho médico missionário. Por que você deve ser um médico missionário? Porque Jesus era um médico missionário. Jesus, ele cuidava das necessidades das pessoas e, cuidando da necessidade, ele viu uma oportunidade para pregar o evangelho. Mais que isso, eu quero te convidar, porque Jesus era um médico missionário e talvez você não saiba nada de medicina, mas adivinha só, você pode orar com uma pessoa que está doente. Você pode chegar para a pessoa e você pode perguntar, tem alguma coisa na sua casa que eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que você está precisando na sua casa? Sabe? E a maneira que a gente vai e mostra que a gente está disposto a prover a necessidade dessa pessoa, essa pessoa vê que a gente realmente se importa com ela. E aí essa pessoa tem uma imagem de Jesus. Porque esse é o Jesus que eu acredito. O meu Jesus, ele veio lá do céu para cumprir uma necessidade na minha e na sua vida, que era a necessidade de salvação. E por que não a gente, como cristão, como médico missionário, a gente também não vai cumprir uma necessidade na vida dos outros? E eu quero te fazer um apelo nesse final do vídeo, que você pense nessas palavras e olhe no seu coração. Talvez Deus está te chamando para ser um médico missionário também. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela obra médico missionária e obrigado porque mesmo rápido eu pude compartilhar um pouquinho sobre o que ela significa para mim. Pai, que o Senhor continue usando essa obra para levar a Tua mensagem e toque no coração das pessoas que estão ouvindo, para que, se for da Tua vontade, eles também possam aprender mais e, mais que tudo, para que possamos espelhar a Cristo quando interagimos com as outras pessoas. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você quer aprender mais sobre medicina natural, médico missionário, como que a gente usa as diferentes coisas, remédios naturais, deixe seu comentário aqui. E claro, se você não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve. A gente está com a meta de chegar em 1000 inscritos até o final do ano, então você pode me ajudar com essa meta. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que é interessado em compartilhar o evangelho. E o mais importante, não se esqueça que Deus te ama e Ele te quer bem. Fica com Deus, um abraço e até a próxima.